Mas, cara, hoje, assim, basicamente, o bate-papo, por que eu chamei o Vitor aqui, né, pra conversar? A gente já conversou, eu já conversei no podcast deles lá, né, no Toca Ficha, a gente já contou a história, por exemplo, do Além da Medicina em muitos lugares, mas hoje o papo é um pouquinho diferente aí. Porque o Vitor, ele é um cara que construiu um caminho ali dentro da questão de consultório particular, ele criou uma clínica, na verdade, um serviço para o paciente, mas que ele é diferenciado, né? Ele não é aquele serviço, assim, muito comum de você ver. E mais importante do que isso, ele criou isso sem ter todos os recursos disponíveis na mão dele. Então, hoje, o que eu vejo que é uma dor muito frequente lá, quando o pessoal vem no meu inbox, ou o pessoal vem conversar comigo, é assim, poxa, eu queria fazer tal especialidade, mas, eu não tenho um pai ricão para me montar um consultório do jeito que eu quero, com todos os aparelhos que eu preciso, com todos os exames e tal. Então, o pessoal acho que espera, né, que exista essa mágica, né, das coisas caírem do céu, ou muitas vezes... Tô esperando até hoje a minha cair do céu. Exato, exatamente. Ou mesmo assim, desistem, de um sonho, de um propósito, de algo que seria muito bom, porque acham que isso não é possível de ser feito. E aí eu acho que a sua experiência, tudo que você viveu, tudo que você construiu, as porradas que você tomou lá atrás, acho que são um grande ensinamento aí para esse pessoal. Pô, vamos contar um pouco dessa história aí pro pessoal, que eu acho que é bem legal. Só para contextualizar, né, o que o Michael falou, eu fiz minha residência aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual. Vamos começar antes disso, cara. Vamos falar da sua faculdade. Eu ia voltar lá. Eu ia voltar lá. Então, beleza. Eu ia dar o cenário que chegou e depois ia voltar lá. Então, vamos embora. Então, eu fiz a residência aqui em São Paulo, né, no Hospital Público do Servidor Estadual, né, o IANSP aqui, Medicina Esportiva. E terminei a residência e montei ali minha clínica, que teoricamente é o sonho de todo mundo que termina a residência, ter o seu lugar para chamar de seu, trabalhar no seu particular, sem convênio, sem plano, no modelo bem legal ali. E aí, voltando umas 20 casas, né, no nosso tabuleiro aqui, até estava refletindo, né, quando você me chamou para vir no podcast, o que eu poderia compartilhar aqui, fiquei voltando lá nas histórias, assim. E uma coisa que eu percebo é que nunca me faltou nada, né, lá em casa. Nunca foi uma família que passou necessidades, assim. Mas também não sobrava nada. Então, eu fui bolsista da faculdade, né, particular lá em Minas. Minha mãe trabalha até hoje na faculdade. Na época, ela tinha um cargo como telefonista. E aí, todo mundo que era funcionários da faculdade tinha direito a uma bolsa pelo sindicato ali, que cuidava da faculdade dos professores e funcionários. E aí, eu tinha entre 80% e 90% de bolsa. Na época, a mensalidade era, acho que 4.800 e começou, e formei mais de 6. Então, eu pagava ali entre R$500 de faculdade, no final, um pouco mais, alguns meses, o desconto não era de 90%, era de 80%, virava 1.000 e pouquinho, e já era uma grana que fazia diferença lá em casa. Meu pai é comerciante, representante comercial há mais de 20 anos numa empresa também, então esse era o cenário. E eu lembro que, quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre ali, eu não tinha mesada, nunca fui de ter mesada, eu ganhava um dinheiro pelo final de semana, e eu lembro que era assim, R$5, R$10, que dava pra você comer 2 sanduíches, um refrigerante, pagar o ônibus, jogar 1 hora de CS na Lan House e sobrava dinheiro ainda, né, com R$10. A inflação, hein, cara? Hoje em dia não dá nem pra você pagar nada, né? Mas eu lembro que, numa conversa que minha mãe teve com meu pai, falou, você tem que arrumar um dinheiro pra ele, porque senão ele não vai conseguir andar com os colegas e tudo mais. E teve uma discussão lá e chegamos no número mágico de R$50 por semana para eu gastar na faculdade, né? E ele não corrigiu com a inflação ao longo dos anos. Ele foi até 6 anos ele ali. 6 anos ali. Cinquentinha por semana. Cinquentinha. Então, assim, essa grana começou a me ensinar que eu tinha ali um limite e que eu teria que cuidar desse dinheiro. Só que nessa parte da vida eu não aprendi a cuidar do dinheiro. Eu vi que eu tinha pouco, perto do que meus colegas tinham, e aí pensa assim, o rolê da faculdade, a grade da medicina, as festas, as viagens, tudo era um pouquinho mais inflacionado, né? E eu não queria ficar de fora. E eu fiquei bom em fazer dinheiro na faculdade. Então, eu era aquele cara que fazia trabalho, que aplicava a prova do Enem, que aplicava a prova de concurso. Cara, vendia tênis, fazia festa, trabalhava nas festas ali à noite como o cara do bar, o cara do caixa, o cara que tinha que ser feito para ganhar, sei lá, 50, 70, R$100. E eu fui assim fazendo ao longo da faculdade toda, até me formar. Fiz muito trabalho no último ano, né? Eu digo hoje que eu tinha uma empresa de consultoria de TCC, então fiz vários ali, e me ajudou muito a pagar a faculdade, a pagar a prova de residência e as provas de residência também, né? As viagens também. Então esse foi o cenário ali da faculdade.
me formei, comecei a dar plantão Uhum. na região ali de Patos. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Nunca tinha visto. Eu lembro que meu primeiro salário como médico, assim, depois que você recebe, foi na casa dos 14 mil reais Uhum. por uns 20 dias de trabalho. Só que ali foram 20 dias quase que direto, assim. Todos os plantões que eu tinha, eu dava. E quando esse dinheiro caiu na conta, eu lembro que eu refleti a seguinte questão. Era mais do que o dobro que a minha família tinha de renda mensal. E aí eu era só um cara recebendo. Uhum. Então já era muita grana ali pra mim, muita grana. Só que meu pai fez uma coisa muito massa que me ensinou muito, que eu acho que começou a me ensinar tudo que veio depois. O dia que eu me formei, colei grau, safado, nem esperou receber, colei grau. E ele falou assim, filho, parabéns, não sei o que lá, ele é mais reservadão. Até então eu te ajudei com dinheiro, mas a partir de hoje eu sei que vai se bancar. Uhum. Então eu vou continuar te dando dinheiro até você receber, mas é emprestado. Você vai ter que me devolver esse dinheiro aqui, porque agora você é médico. E assim, já foi o primeiro sacode vida real, né? Mas justo demais. Eu falei, o cara tá se ferrando há tantos anos trabalhando aqui, eu me formo numa baita profissão, quero o cartão do meu pai, quero alguma coisa do meu pai. Não faz nenhum sentido. Eu tive, assim, 3 segundos de raiva ali, que caiu a ficha rapidinho, eu falei, não, que legal, beleza, vou te dar. E eu lembro que dos 14, sei lá, sobrou 1.000 pra mim. Uhum. Porque, pensa, naquela época, era prova de residência em São Paulo, inscrição pra USP, Unifesp, cada um é R$600 na época. Viagem de ônibus, hotel, comida, tudo, cara, sobrou nada. Já foi uma grande lição ali pra mim, né? Você vê, ali você já viu que o dinheiro não era infinito. Não era infinito. Porque se for, vamos lá, se for parar pra pensar, 14 mil. Pensa que você recebia R$50 por semana, cara. Esse dinheiro era um negócio absurdo. Antes de formar, eu já tinha conseguido aumentar muito a minha renda, assim. Sim, porque daí você fazia os outros trabalhos e tudo mais, eu lembro que eu tinha meses que eu fazia, trabalhando assim e tudo, fazia 1.500. Boa. Mas assim, era um mês estourado. 1.500 era dinheiro demais na faculdade. Mesmo assim, né? Então você, tipo assim, ali em um salário ali que você recebeu, você praticamente recebeu tudo que você conseguia em um ano, né? Exatamente, então, exatamente. Essa era a minha amplitude, assim, de dinheiro. E entre formar, pagar essas formaturas, ajudei meu pai a pagar um pouco da formatura, junto com a minha mãe também. Eu vendi meus ingressos extras, que eu ganhei como de formatura, por um precinho mais inflacionado para pagar a formatura. Cara, era cheio de rolo ali para conseguir fazer a grana render. Por isso que eu falo que eu tava bom em ganhar dinheiro, não tanto em cuidar do dinheiro. Entre dezembro que eu me formei e começar a residência em fevereiro, eu conseguindo pagar tudo assim, eu lembro que eu vim para São Paulo, eu tinha R$6 mil em caixa. Na continha do Banco do Brasil, universitário, que é limite do cartão de R$800, e o cartãozinho amarelo, assim. Eu tenho ele até hoje, porque eu gosto de lembrar disso. E foi eu conheci o Rubão, morei 2 meses na casa do Rubão ali, meio que de favor, enfim. Ficava 2 horas de São Paulo, então pegava o trem lá em Caieiras, CPTM, chegava no IANSP, e terminava o IANSP e voltava para Caieiras. E o Rubão conseguiu me colocar no plantão em Mariporã, que é um hospital municipal, sem retaguarda nenhuma, na beirada de rodovia. Então foi nesse cenário que eu cheguei aqui em São Paulo para começar a construção do que eu tenho hoje, assim, né? Então, com muito apoio da família, apoio que eu digo de moral, princípios e valores, mas sem apoio financeiro nenhum, porque eu nem tinha nem como pedir esse apoio, assim. Não sobrava grana lá pra falar, pai, me ajuda a pagar o aluguel do mês. Pô, filho, posso te ajudar? Quanto que é? R$3.500 pra eu morar do lado do hospital. Ele fala, não, né? Quase meu salário inteiro numa dessa, né? Então foi nesse cenário que eu cheguei aqui em São Paulo e comecei a construção ali dos meus projetos. Eu lembro que eu demorei um pouquinho, acho que demorei 1 mês pra conseguir um plantão, que foi esse que eu falei, que pagava R$1.250 bruto, no caixa 2, né? Cai direto na conta, sem nota. Aquele esquema, né? Aquele esquemaço. Que depois de uns 7 meses eu tomei um pau da OS ainda. Fiquei sem receber uns 20 conto. Depois eu fui receber parcelado 12 mil desse valor total em 10 meses, assim. Isso é até um detalhe que a gente sempre comenta, né? Cuidado com esse tipo de plantão, que, não, você não faz parte da empresa, você não faz parte lá, você não tem, né, um CNPJ, você não entrou como sócio minoritário, porque, cara, você não, assim, primeiro que você tá recebendo ali, que você não tem nem como comprovar daí, né, de onde tá vindo isso aí, e se os caras não quiserem te pagar, eles não precisam nem te pagar, né, pode te dar o calote, você não tem o que fazer, vai falar o quê, né? Foi isso que eu conversei depois com o advogado, e ele falou, pô, beleza, mas e aí, você tinha alguma coisa que comprovava se dava plantão? Tipo um ponto? Eu falei, não. Escala oficial? Não. Contrato? Não. Nada, tinha nada. Eu ia lá, dava plantão e contava na boa fé de receber. E foi assim que eu comecei a construir aqui as minhas coisas em São Paulo, né? Nessa época, assim, eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer.
Eu tinha ideia que eu estava aqui fazendo medicina esportiva, que eu tinha que me dedicar e que tinha que pagar as minhas contas ali. Então, esse foi o cenário que eu cheguei em São Paulo. Eu lembro que nessa fase, eu já era um cara meio inquieto, assim, de ideias, né? Você falou do driver aí, de puxar, eu sempre fui... Eu não gosto de ficar muito parado. E ali eu tava vendo eu fazer medicina esportiva num hospital bem tradicional, com um raciocínio bem tradicional. E a gente sabe, na medicina esportiva tem várias linhas mais moderninhas aí, que tenha coisas mais interessantes e assuntos mais interessantes. E é assim, quem é da medicina esportiva raiz, odeia esses assuntos. E quem tá aqui no outro lado, zoa quem tá ali no raiz, né? E eu ficava nessa dualidade, né? Tipo, o anjinho e o capetinha do meu lado, assim. E eu nunca consegui achar um equilíbrio. De falar, pô, então entendi o que esse cara defende e o que esse cara não defende. Eu só consegui enxergar quando eu fui pro outro lado da força. Quando eu fiz uma pós-graduação dessa linha bem charlatanesca da vida aí mesmo. Vou nem falar linha a pós que eu fiz, porque senão... Do cinto brega. Eu vou ser cancelado aqui no podcast do Mike. Mas foi uma pós cabulosa aí, galera. Que, enfim, hoje eu uso zero dela, porque... Na verdade, eu uso a parte de dieta, porque tem uma aplicaçãozinha ali que aplica pra todo mundo, né? E é bom, foi justamente bom você conhecer o outro lado ali, pra você entender, tipo... Exato. Pra você não cair, talvez, em alguma armadilha ali, né? Não, e hoje eu entendo exatamente como o pessoal pensa. Mas olha como é que a vida vai se construindo, e acho que uma das coisas que eu me orgulho é de não ter medo de dar o passo. Pô, sair de Patos pra vir pra cá, pra São Paulo... sem grana pra sustentar muito tempo, é um passo arriscado, assim. Eu batei no peito e falei, eu vou. Na pior das hipóteses, eu volto pra Minas médico. Sim, exato. Não tem pra onde você cair. Eu não ia voltar pra ser o cara que fazia prova de concurso ali por R$50. Eu ia voltar a ser médico, que ia ganhar lá seus 14 lá em Minas, que tava muito bom. E aí, essa pós custava R$2.500 por mês. Nossa, isso é ali no meio da residência. E eu no meio do R1. Nossa. No caos ali de pelo menos umas 60, 70 horas de rotina do R1 de medicina esportiva, que mistura com clínica. Aluguel de 3 mil ali, dividindo o apartamento com os meninos. A gente dividia um apartamento grande e dava 3 para cada. E aí quem não é de São Paulo assusta com esse valor, mas é o valor que paga-se em média para morar próximo dos hospitais, para você não ter um deslocamento de 1 hora pro hospital. Exato. Porque na residência até esse deslocamento, cara, se torna inviável, né? Inviável, é caro também, né? Sim. E a conta não fecha. Tudo que você quer é dormir rápido, né? Exato. Então, essa casinha valia muito a pena. Essa frase foi, eu nunca esqueço, que era um dos meus chefes na nefro, quando eu comecei, né, a nefrologia. Tipo, um dia assim, eu lembro que eu consegui terminar de fazer as coisas assim um pouco mais cedo ali, eu tava na metade da tarde ali, que eu tinha terminado de ver os pacientes e tudo mais. E aí eu lembro que eu falei pra ele, pô, hoje, né, incrivelmente eu tô livre, não sei o que eu faço. Ele falou assim, durma. Cara, esse é meu conselho, sobrou uma... Cara, durma porque você não sabe como é que vai ser daqui pra frente. Então, boa. Era muito bom esse conselho dele. E nessa época era isso mesmo, era pesado, assim. E ainda mais quando eu assumi essa pós-graduação que chegou ali pelo mês de junho, eu acho, R$2.500 a mais, o meu custo começou a chegar perto de uns 8 fixo. Porque era o aluguel de 3, mais os custos da casa virava 4, mais comida virava 5, mais após 7,5, mais qualquer coisinha dava quase 8. E aí, o que aconteceu? E acho que é legal contar isso para o pessoal não ter a plena certeza de que não existe nada pronto, né? Você tem que construir. E hoje quem olha fala, pô, Vitão, da Além da Medicina, do MCP, tem a casa e tal. Esquece que essa história começou lá em 2016 e nós estamos em 2022. Então são 6 anos aí de 5 anos de muita porrada e 1 ano que hoje dá pra contar umas glórias, né? Mas toma porrada constantemente, né? Aliás, e continua tomando porrada. Acabamos de tomar uma aí, mas estamos cada vez mais fortes. Exato. O que aconteceu? Esse custo meu ficou muito alto. E eu tinha uma reservinha ali, poupancinha. Eu colocava tudo na poupança, o que sobrava ali e tal. Mas aquela OS que eu trabalhava, ela pagava com 60 dias de vencimento. Então, se trabalhava o mês de maio, no final de junho, você recebia maio. Então, eu trabalhei maio, trabalhei junho, ia receber final de junho, início de julho. Atrasou, não sei o que lá e tudo mais. Muito comum, né, inclusive. E aí, eu tinha uma reservinha e tal, paguei o aluguel, não sei o que lá, deu 15 de julho, assim. Cara, não pagava. E aí eu fui até o final de julho, eu acho, ou agosto, eu posso estar errando aqui um mês pra mais, um mês pra menos, não recebi. E ali eu entendi que eu tava tomando um calote mesmo, que a galera começou a comentar e tudo mais. E eu lembro que eu tinha total ali uns 20 mil pra receber nesses 3 meses, que era mais ou menos uns 7,5 por mês, que era, cara, quase exatamente o custo, eu vivia no limite ali, ó. Sim. Sobrava pouco pra mais, pouco pra menos. E não me pagaram.
E aí, o que aconteceu? Eu tinha, acho que uns 6 mil guardado, que eu tinha conseguido guardar antes da posse. Cobri aquele primeiro mês. No segundo mês, não veio a grana. E eu liguei ele em casa. Falei, pai, aconteceu isso aqui. Tô tentando me resolver. Você consegue me ajudar com alguma coisa? Uhum. Aí ele, pô, mas quando você precisa e tal? Eu falei, eu preciso de uns 7 mil por um mês. Nossa, ele fez essa cara, tipo assim, nossa, como assim e tal? Você tá gastando demais? Eu falei, não, pai, ó, é isso, a pós-graduação e tal, aluguel. Ele, não, eu consigo te emprestar 7 aqui, pra você virar esse mês. E aí eu paguei, eu recebi essa grana, fui administrando ali e consegui, pelos contatos da residência, e é uma pergunta que o pessoal faz muito, né? Ah, como é que você consegue entrar em hospitais melhores em São Paulo e tudo? Residência. Não vejo caminho melhor. Eu desesperado, calotado ali do plantão, voltei pro IANSP e conversei com todo mundo. Eu lembro que a Carol, da neurologia, eu nem sei onde ela tá hoje, ela tava terminando a neuro ali, ela tava no hospital da Redditor, e sei lá, cara, ela se compadeceu do R1 de Minas Gerais perdido, e falou, nossa, eu vou passar esse contato pro Max, que era o Dr. Max lá, que era o chefe do plantão, se rolar, dá certo. Cara, ela me passou esse contato, eu colei assim, mandei mensagem no Max, vê que é minha secretária, já liguei pra secretária, fiquei em cima ali, tudo, e puf, entrei. Quando eu entrei nesse hospital Redditor, em São Paulo, e eu vinha de um hospital de Mariporã, beirada de rodovia SUS, cara, foi um presente, assim, tipo, eu entrei no céu. Primeiro que o hospital era bonitinho, todo arrumadinho, ficha, sistema, retaguarda, recurso, né, cara? UTI, ortopedia, cardiologia, GO, tudo na porta, junto com você. Né? Aí o pessoal me explicando, e se chegar um infarto, é da cardio. Como assim, né? E um AVC é da cardio. Tipo assim, o que eu vou fazer aqui? Chegar, eu falei, trauma e tudo. Não chega trauma, não chega nada. Eu falei, faca, bala, acidente. Olha, não chega, mas se chegar é da cirurgia, você tem que ligar rápido, eles têm um tempo de resposta de tantos minutos. Eu vou atender o quê? Aí, enxaqueca, ITU, diarreia, febre, náusea. Não, cara, virei o plantonista daquele hospital ali. Se abracei aquilo ali com residentes, e era um plantão que pagava um pouco mais, pagava 1.400 na época, líquido. Não, bruto, desculpa. Aí eu tinha empresa médica, né? Já tava evoluindo na carreira como médico. Aprendeu, já tinha aprendido. O calote que tinha tomado, já. Pagava no final do mês certinho, cara, bonitinho ali, emitia nota, recebia tudo. E aí eu lembro que em outubro, acho que eu comecei a receber desse hospital e assim, eu acelerei no plantão pra caramba. Pra poder pagar, inclusive, o que você tava devendo. Pra pagar o que eu tava devendo para as minhas contas, para não ter que pegar mais dinheiro do meu pai. E eu lembro que eu demorei até dezembro para quitar meu pai. Legal. Resumindo muito, o balanço do R1 e após rolando, né? Sim. E após rolando, 2.500, eu lembro até hoje. Era cheque na época, eu dei cheque. Fechei o R1 com 50 e poucos reais na conta, assim, ó. Zero. E isso foi um grande aprendizado para mim, porque eu falei, se eu não me organizar aqui, não tem facilidade, né? Eu começava a entender que precisava de fazer mais, de maneira mais inteligente, comecei a questionar se teria valido a pena fazer a pós, porque comecei a ouvir umas coisas muito bizarras, papo de ozônio, um monte de coisa que hoje a gente sabe que, enfim, não funciona. Mas teve um ponto legal. E você não ia falar, você ouvindo isso e pensando, meus 2.500 por mês. Não, era exatamente. Mas teve um ponto legal que eu acho que a gente cresce muito no confronto, né? Quando a gente é confrontado. Imagina que eu tava nessa situação. E esse mês que eu dei muito plantão no hospital particular, era o mês da emergência do PS do IANSP. Que era um mês que você chegava tipo 6h30 e saía a hora que dava. Não era uma coisa de meia-noite, mas assim, sai 7 da noite, não existe. Mas teve que existir no meu caso. E aí vale muito a pena reforçar isso, assim, as amizades que você constrói e as trocas que você faz. Então o pessoal via que eu tava ali precisando de grana e eu falava, olha, hoje eu preciso sair 6h30. E meu plantão lá em Mariporã começava às 7. Eu pegava a Marginal e Dutra, não chegava às 7. Entendi. Chegava às 7h30, quase 8. Então eu já combinava com o cara que tava lá, pagava uma hora pra ele aqui da residência, eu fazia um bem bolado e a galera me ajudava muito ali. Dei muito plantão e consegui quitar. Mas o que eu tava falando da pós? Lá na pós, no meu 3º mês de pós, eu comecei a ouvir e ver a galera começando a atender particular. Aquelas particulares de 500 reais, 600 reais. Aquele esquema. E o cara falou, não, eu tenho sorinho colorido. Daí pra cima. E assim, eu atendi 7 pacientes esse mês. Fiz uns 4.000. Porra.
E eu falava, nossa, cara, pra eu fazer 4 mil, eu tenho que me ferrar demais, pra não falar outra palavra, né? Eu tenho que me ferrar demais e tal. E ali começou a mexer comigo e eu comecei a falar, mas esses caras são foda e tal, pô, eu tô aqui na residência, me ferrando. Resumindo muito, ninguém tá nem aí com isso. O mundo não tá nem aí pro que você acha que é justo. Exato. O mercado não tá nem aí pra isso. Eu podia espernear, gritar, colocar uma faixa lá na pós. Não é justo. Isso. E depois só ia falar, cala a boca aí, ô retardado, sai daí, entendeu? É tipo isso. Ia pisar em mim e passar. Mas ali eu comecei a refletir, falei, cara, o que esse cara tem que eu não tenho? Coragem, né? Primeiro ponto. Falta de ética. Talvez, mas pouco. coragem ali era a primeira coisa. Coragem, realmente. E noções de marketing, de empreendedorismo, de consultório.